Oi pessoal, esse vídeo é para você que precisa entender o que realmente a instituição financeira, o banco, leva em conta para poder aprovar ou negar seu crédito. Aqui nesse vídeo a gente vai explicar de uma maneira bem simples quais são as principais variáveis que o banco leva em conta para poder analisar o seu crédito. Tudo isso aqui no canal Economia na Prática. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Danilo Mendonça, sou graduado em Economia pelo Mackenzie, mestre em Economia pela PUC São Paulo e graduado em Contabilidade pela FIPECAF. O intuito desse vídeo é explicar para você de uma maneira bem simples o que a instituição financeira, ou seja, o banco, leva em conta para poder conceder ou não o seu crédito. Aqui a gente vai lidar especificamente com o tipo de cliente pessoa física. E por que é importante falar qual tipo de cliente? Porque dependendo do tipo de cliente, o banco pode ter uma abordagem completamente diferente para poder analisar o crédito. Só para você ter em mente, imagina que você tem uma grande empresa, uma empresa muito grande mesmo, por exemplo, uma Petrobras, uma Oi, uma Claro, uma Vivo da vida. Bom, então você tem, nesse sentido, de um lado você tem poucas empresas, mas com grande necessidade de capital, então a gente está falando aí de uma cifra de bilhões de reais de transações financeiras, e de outro você tem a pessoa física, que são milhões de clientes com valores bem menores do que essas grandes empresas. Dado que você tem poucas empresas com alta capacidade, alta necessidade de empréstimos, então você pode, como instituição financeira, determinar que uma equipe cuide de um setor, ou então mesmo que o analista cuide de uma empresa, podendo até fazer um atendimento mais, vamos dizer assim, personalizado, indo até o cliente, fazendo visitas à empresa para ver se o balanço da contábil está ok e por aí vai. E de outro lado, você tem milhões de clientes, pessoas físicas que necessariamente têm, via de regra, operações de crédito de um volume bem menor, menos expressivo do que essas grandes empresas. E aí vem a pergunta, então como é que você faz análise de crédito para milhões de clientes? Bom, não dá para ser com analista de crédito, né? Pensar aquele profissional que vai analisar um por um dos créditos. Não, não é mais assim há algumas décadas já. Bom, então o que o banco faz? Os bancos hoje têm automatizado praticamente toda a parte de análise de crédito. Se você pensar antes da década de 90, talvez você tivesse muito mais a figura do analista de crédito, mesmo com aquela pessoa, aquele funcionário que vai analisar o crédito. Mas, ultimamente, tem sido feito tudo por computadores. Essa é a verdade. Se eu tivesse que chutar um valor aqui, provavelmente diria que mais de 90% dos empréstimos hoje são concedidos para pessoas físicas, são muito provavelmente analisados por computadores. Tá, e como é que é feito essa análise pelo computador? Bom, os computadores, na verdade, eles se utilizam de fórmulas estatísticas já pré-determinadas pelo banco e pelas suas análises e estudos estatísticos para poder determinar se aquele cliente ele é um bom pagador, no sentido que vai fazer o pagamento do empréstimo, ou se ele é um mau pagador, ou seja, que ele não vai pagar o empréstimo. E como é que funciona isso? Para a gente fazer um exemplo bem simples, para ficar fácil de entender mesmo. Lembra aqueles formulários, aqueles testes que você encontra na internet? Por exemplo, aquele conheça quem você é na série Friends. Então você tem aquela pergunta para descobrir qual personagem da série Friends você mais se identifica. Então vem aquela pergunta do tipo, você gosta de sair ou você gosta de ficar em casa? Bom, se você gosta de sair, pontue, marque 1, se você gosta de ficar em casa, marque 0. E outra pergunta, você gosta de praia ou de campo? Então você marca 1 se for praia e 2 se for campo. Quantos namorados você teve, namorados você teve nos últimos 10 anos? Bom, eu tive tantos, então marco 10 pontos, tanto 5 pontos, tal, e 2 pontos e 0 pontos. E ao final daquele seu teste, do seu questionário, você tem uma nota. Aí você pega aquela nota e fala, bom, com essa nota eu sou o Joey, ou de repente a Rachel, ou a Phoebe, ou então Chandler e por aí vai. Bom, é mais ou menos isso que o modelo estatístico do banco faz. Sim, é mais ou menos isso. O que acontece, na verdade, é que ele faz uso de outras informações.
Mas o final é justamente dizer para o banco se você é um cliente bom pagador ou mau pagador. E claro, a probabilidade que o banco tem de receber aquele empréstimo. Imagina que você vai pedir um cartão de crédito, por exemplo, ou até mesmo abrir uma conta no banco. E aí vem aquele questionário imenso, dizendo, desde o seu nome, qual a profissão, quantos anos você está trabalhando na mesma empresa, qual é a sua idade, qual é o sexo, onde você reside, se é casado, se é solteiro e por aí vai. Bom, cada informação que você está falando para o banco, você está prestando para o banco, ela muito provavelmente vai ser utilizada para poder analisar o seu crédito. Sim, então imagina que o banco tem uma equação, mais ou menos muito parecido com aquele exemplo que a gente citou agora do formulário dos personagens do Friends. Então imagina se tem a variável número 1, qual é a renda do cliente? Variável 2, qual é o sexo do cliente? Variável 3, quantos anos aquele cliente trabalha no mesmo emprego? De repente, outra variável, aquele cliente tem cheque sem fundo? Quantos? E, de repente, esse cliente tem algum crédito negativado, algum protesto, consta no Serasa, no SPC? Então vem outra variável. No final das contas, o computador vai calcular todos esses parâmetros e vai dar um resultado para o banco. A esse número a gente dá o nome de score. Sim, é uma pontuação que vai dizer para o banco depois, olha, esse score tem alta probabilidade de inadimplência. Esse score aqui, esse resultado, na verdade está baixa probabilidade de inadimplência. E de tal maneira que o banco vai saber exatamente qual é o score do cliente e logo qual a probabilidade daquele cliente pagar ou não o empréstimo. Bom, então agora você sabe que o banco calcula o seu score, ou seja, o seu rating, que diz para ele qual a probabilidade de você pagar ou não aquele empréstimo. E agora o banco vai dar um outro passo, que é o seguinte: a partir do momento que ele sabe que você é um bom pagador, ele vai começar a calcular, na verdade, quanto de crédito você pode tomar. Como ele faz isso? Geralmente as instituições financeiras utilizam o termo comprometimento de renda. O que vem a ser o comprometimento de renda? Na verdade, é a porcentagem da sua renda, ou seja, a parte da sua renda que o banco acredita que você possa utilizar para pagar empréstimos. Esse número, atualmente, tem sido trabalhado em torno de 30% da sua renda. Então, para simplificar, vamos pegar o seu salário, por exemplo, vamos supor se você ganhar R$3.000. O comprometimento de renda, ou seja, a parcela que o banco considera para você, dado que a sua renda é R$3.000, é uma parcela de R$1.000. Ou seja, basicamente 30%, um terço. Então, a sua parcela máxima de comprometimento é de R$1.000. Legal, então agora você sabe se você é um bom ou mau pagador, você sabe também qual a parcela máxima que o banco considera para você, e aí vem a última etapa, que é qual é o total de empréstimo que você pode tomar. Bom, isso vai diferenciar um pouco em relação também ao produto que você quer tomar de empréstimo. Então, vamos supor, se você quer agora um financiamento imobiliário, o banco vai levar em conta aqueles R$1.000 de parcela e vai calcular, bom, com R$1.000 de parcela, em 360 meses, quanto eu posso emprestar para esse cliente? Legal, bom, então cheguei ao total de R$100.000, por exemplo. Então quer dizer que o máximo que eu posso prestar para ele, nessas condições, ou seja, de 360 meses, com a parcela de R$1.000, é de R$100.000. Tá, e se eu quiser financiar um veículo? Bom, então a gente vai pegar esses R$1.000, o banco pega os R$1.000 e calcula, olha, num prazo máximo de operação aqui, por exemplo, de 36 meses, ele pode tomar emprestado R$30.000. Tá, e se ele quiser encurtar o prazo da operação para, sei lá, 20 meses? Bom, então, dado que ele vai pagar menos parcelas, mas as parcelas dele serão no máximo R$1.000, então, então menos tempo, ele vai poder pegar menos quantia emprestada. Então, de repente, algo em torno de R$20.000, por exemplo. Estou chutando valores aqui, tá? Legal. Então, agora você já sabe com a diferença da análise do crédito, desde a pessoa jurídica grande até a pessoa física, já sabe como é feito isso de uma maneira automatizada, e você já sabe também como calcular o seu comprometimento de renda. E você agora, ao final, também já viu que vai diferenciar o valor que você vai tomar de empréstimo, vai ser diferenciado de acordo com o produto de empréstimo que você vai pegar. Legal. E o que eu posso fazer, então, para poder melhorar o meu score? Que basicamente é uma das informações essenciais que o banco considera para poder emprestar o empréstimo. Bom, o banco, na verdade, para poder calcular o seu rating, usualmente o mercado tem trabalhado com dois modelos estatísticos. Um que é o Credit Score e outro que é o Behavior Score. Qual a diferença dos dois? Bom, em suma eles são duas equações, vamos dizer assim, no sentido bem simples, são duas equações.
O Credit Score, na verdade, leva em conta as características do cliente. Pura e simplesmente, você tem tanto de idade, a sua profissão é essa, você tem tanto por mês e por aí vai. E te dá exatamente qual é o score, qual a probabilidade de inadimplência daquele cliente. O Behavior Score, assim como o nome em inglês já diz, Behavior, ou seja, comportamento. O banco ele começa a fazer também uso de informações do seu comportamento como cliente, ou seja, nos últimos 6 meses, por exemplo, quantos cheques sem fundos ele pode ter acontecido com esse cliente. Esse cliente usou cheque especial nos últimos 6 meses? Sim, usou. Mas usou muito ou usou pouco? Bom, quanto que tem sido a renda dessa pessoa? Ele tem investimentos? Não tem? Qual parcela da renda ele costuma guardar? Ele está gastando mais do que ganha? Então, esse tipo de informação de comportamento é utilizado para calcular o Behavior Score. Basicamente, os dois servem para a mesma coisa, tanto o Credit Score quanto o Behavior Score, eles servem para poder indicar para o banco a probabilidade do cliente pagar ou não o empréstimo. Mas, basicamente, os dois servem para indicar para o banco se aquele cliente tem uma alta ou baixa probabilidade de pagar o empréstimo. Bom, legal. Então agora você já sabe a diferença na concessão de crédito para grandes empresas, pequenas empresas. Já sabe também o que é o rating, o que são modelos de Credit Score e Behavior Score. Sabe também o que o banco leva em conta para poder calcular o seu comprometimento de renda e como ele faz o cálculo para poder saber quanto de empréstimo você pode pegar. Agora vem a coisa mais prática. Legal, e eu quero um empréstimo, o que eu faço? Bom, na verdade, o que você tem que levar em conta sempre é que o seu comportamento muitas vezes vai definir se o banco vai ou não conceder um empréstimo para você. Então, por exemplo, algumas variáveis costumam ser ponderadas pelo banco como muito negativas. Então, podem contribuir para você não ser aprovado. Por exemplo, se você é um cliente que anda passando um cheque sem fundo, por exemplo, isso é algo que realmente pontua negativamente. Se você faz uso constante do seu limite de cheque especial, isso também tende a pontuar negativamente na hora do cálculo do seu score. Se você paga suas contas com atraso, mesmo que de 5 a 10 dias, isso não pontua muito bem. Bom, então esses exemplos, por exemplo, que eu acabei de citar, vão pontuando negativamente o seu score. Isso quer dizer que o banco tende a observar esse tipo de comportamento como um comportamento que não seja bom quando você analisa o crédito para um determinado cliente. Bom, então a gente já sabe agora qual a diferença entre analisar um crédito para grandes empresas e para pessoas físicas. A gente já sabe também o que é o modelo estatístico de Credit Score e Behavior Score. Sabemos também o que é o rating, ou seja, aquela nota que o banco dá para o cliente para poder representar se ele é um bom pagador ou um mau pagador. E a gente também sabe qual é a diferença que existe na hora de calcular o quanto o cliente pode pegar de empréstimo a depender do tipo de produto que ele quer tomar. Bom, e depois de tudo isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos que de repente têm interesse também nesse tema. E clica também no sininho e no inscrever-se, porque assim que a gente tiver novos vídeos, você também vai saber. Bom, e se tiver também algum outro tema que você tem interesse, alguma dúvida, que você quer entender melhor, então marca a gente aqui nos comentários, a gente vai ter prazer em falar sobre o assunto. Bom, muito obrigado e continua com a gente aqui no canal Economia na Prática.